Olá, vou dar continuidade para explicar sobre o surgimento da mente garimpada pela palavra de Deus. Primeiro eu quero testemunhar quem sou eu, Maria Lúcia. Resolvi fazer um canal para que possa ser expandido aquilo que Deus tem me dado para trabalhar com o ser humano sobre a mente, sobre a luz da palavra de Deus. A maneira rica, gloriosa que Deus ele tem me ensinado a conhecer a Ele através da luz da sua palavra, como ele tem iluminado a minha mente, eu quero transmitir para fora de mim, quero colocar para que muitas pessoas que têm identificado a sua vida, mas não conseguem entender a palavra de Deus, como ela pode mudar a tua história, a tua maneira de pensar, de ver e de desejar as coisas que são desconhecidas, que é o céu que é desconhecido pelas nossas faculdades mentais. A gente tem uma noção sobre a palavra de Deus, como será o céu, que aqueles que um dia merecerem estar lá com uma mente renovada, através da luz da palavra de Deus. Para que você possa dizer assim, eu vou dividir com a Lúcia aquilo que ela hoje está transmitindo, pedir para tu clicar, para tu te inscrever no meu canal, ficaria muito feliz. Mas o papel que eu quero que você faça é dividir comigo a transmissão da luz da palavra de Deus, aquilo que o Espírito de Deus faz na mente humana. Eu vou ler para você um pouco da minha história, daquilo que eu quero que você entenda quem é a Maria Lúcia, aquilo papel que eu quero fazer através desse canal Mente Garimpada pela Palavra de Deus. Meu testemunho hoje, diante do Senhor, conhece a minha estrutura. Eu estou começando a escrever um livro, colocando um pouco daquilo que eu tenho aprendido com Deus, eu tenho observado nos seres humanos. Eu nasci em um lugar onde as coisas eram construídas para permanecer. Minha história começa com ruptura. Meus pais se conheceram numa circunstância que já carregavam desordem. Ainda, recém-nascida foi entregue a outra pessoa. Uma mulher que não sabe ler, não sabia escrever, mas que dentro do que podia sustentar a minha vida, ela me aceita. Fui levada para o interior, para um lugar distante e isolado, onde não havia organização por estrutura humana, mas pela sobrevivência da qual ela estava procurando fazer para ela mesma. Com isso, ela me carrega, ela me leva com ela. Ali a vida, ela era crua. Cresci sem energia elétrica, a luz que eu conheci vinha de um candeeiro ou de uma lamparina alimentada por óleo ou gasolina. A noite não era iluminada, ela era vivida. A comida não vinha do mercado, vinha da mata, caça, peixe, o que fosse possível alcançar. Eu caminhava por trilhas no meio da selva. A natureza para mim era bela, era intensa, sem saber o que existia um outro tipo, um outro mundo, uma outra organização com a vida humana. Aos 11 anos eu nunca tinha dormido em uma casa com geladeira. Na verdade, eu nem sabia que geladeira existia. Não havia permanência daquilo que as pessoas poderiam relutar para querer na mente humana. Por quê? Aquilo que tu não vê, tu não deseja. Não havia estabilidade nenhuma de querer alguma coisa assim. Não havia referência para continuar desejar uma outra vida. Eu não tinha reverência de nada. Eu não tinha referência, aliás, não reverência, para querer desejar outra coisa. Dentro desse cenário havia algo ainda mais silencioso. Eu não tinha linguagem. Como que eu falo de linguagem? Eu apenas abria a boca, eu falava, repetia o que eu via dos meus pais de criação. A palavra é organizada dentro dos pensamentos que estrutura a consciência, que permite com que a pessoa reconheça. Isso não fazia parte da realidade do qual eu vivia. Reconhecer o mundo, reconhecer o céu, reconhecer o sol, a lua. Eu não sabia que existia a lua, porque nunca ninguém falou da lua. Eu sabia que existia o sol pelo calor.
Eu só comecei a aprender a ler aos 20 anos. Foi ali que pela primeira vez eu escrevi o meu nome. Foi um marco que marcou a minha história. Foi como se naquele momento eu começasse a existir de forma consciente. Antes disso, eu vivia depois disso, eu comecei a me reconhecer. Talvez alguém até hoje ainda não conseguiu reconhecer, se reconhecer dentro de si mesmo. Quando olho para trás, vejo a trajetória da humanidade falando não aos não favorecidos para construir, para reconstruir as suas emoções, sem nem mesmo conhecer da onde você veio. Quem é você? Quem é a tua geração? Por que você está nesse mundo? Não havia desenvolvimento intelectual e nem estrutura interna para alguém me ensinar alguma coisa da vida. Eu apenas fui ensinada a comer, tomar banho. Brinquei muito, não posso deixar de reconhecer. Minhas bonecas eram pedaços de pau. Eu não sei se eu brinquei de algum dia de botar roupa na boneca, porque nunca ninguém me falou que eu poderia botar uma roupa em uma boneca. Mesmo sem a luz elétrica, houve preservação. Mesmo sem linguagem, houve formação. Mesmo sem estabilidade, houve continuidade da existência da Maria Lúcia. Hoje, quando olho para uma foto minha no meu rosto, meu sorriso, forma como eu mesmo me sinto hoje, como eu me apresento à sociedade, eu não vejo apenas um ser humano sofrendo, sofrido, rejeitado. Não. Vejo alguém que conquistou, cresceu e hoje está ainda na luta para conquistar. Eu vejo uma travessia difícil, sim, com certeza, como eu prescrevo. Aquela imagem carregada cheia de dor ou vazio, o que eu tinha dentro de mim? Nada. Que eu pudesse olhar para trás e dizer havia dor? Não, porque eu não desejei nada. A menina da mata, a menina que tinha muita ausência das coisas da vida, a menina que não sabia ler, a menina que não conhecia o mundo estruturado. Carregava também a mulher que se formou hoje pela mente, guiada sobre a luz da palavra de Deus. A mulher que aprendeu a pensar, a mulher que aprendeu a ler, a mulher que começou a compreender a si mesmo, a mulher que encontrou a palavra de Deus não apenas no ensino, mas reconstrói a sua história. Porque houve momentos em que a Bíblia deixa de ser apenas um texto, ela começa a me organizar. Então, eu aprendi que a Bíblia, ela me estruturou de uma maneira, do zero. Assim que eu aprendi a ler, eu tive contato com a palavra de Deus. Claro que vai virando anos para você entrar num espírito de organização. Porque ali houve momentos em que a Bíblia me deixou ser quem eu era, olhando para os textos. Ele começou a me reorganizar, ajuntando as palavras. Porque houve momentos que a Bíblia me deixa pensar que existe um Deus. Ele entrou na minha mente e começa a me estruturar. Ele começa a dar forma no que antes apenas havia uma sobrevivência. Pouco, aquilo que era disperso foi sendo alinhado. Aquilo que era silencioso começa a ganhar linguagem. Aquilo que era apenas vivido começa a ser compreendido. Hoje, quando eu olho para quem eu era, me tornei, eu não interpreto isso como um acaso. Eu reconheço isso como um processo. A mente um dia apenas resistiu, hoje pensa, guiado pela mensagem do Espírito de Deus. A mente que não tinha linguagem, hoje constrói significado. Muito importante para a sua vida, um processo de renascimento. A mente que diante apenas resistiu, hoje não. Hoje ela sorri, hoje ela pensa. A mente que não tinha linguagem, hoje constrói significado. A mente que foi formada à ausência, hoje reconhece valor. Isso para mim é a mente garimpada, porque a minha história não foi um garimpo pronto. Foi um terreno bruto que hoje está sendo lapidado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Assim nasceu um pouco da história da Maria Lúcia.